que Ele nos fale mais essa noite ainda. Amém? Pai, nós nos submetemos a Ti novamente. Obrigado por todo o banquete que o Senhor tem nos dado até aqui. Deus, nós estamos sedentos, famintos do Senhor. Pai, reparta a Tua palavra conosco, mais uma porção da Tua palavra conosco. Pai, usa o Teu servo como o Teu oráculo, Senhor. Que no abrir da boca dele, o Senhor possa expor a Tua vontade a nós. Deus, no nome de Jesus, queremos receber essa porção da Tua palavra para essa noite. No nome de Jesus. Pai, somos carentes da Tua palavra. Ela nos lava, Senhor. Ela nos fortalece. Ah, Senhor, ela nos traz discernimento. Oh, Deus, nós pedimos, Tua igreja clama, Senhor. E nós abençoamos o Marquinhos agora e pedimos, Senhor. Dê toda a unção do Senhor, aquele que fala e a nós que ouvimos, Pai. Nós oramos no nome precioso de Jesus, Senhor. Amém. Está bom. Amém. Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem comigo a palavra em Provérbios 20, 27. Queria, com a graça do Senhor, com a exposição do Espírito, falar um pouquinho com os irmãos sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e também o Espírito humano, o Espírito nosso. E Provérbios 20, 27 é uma palavra-chave para que possamos entender a obra que Deus tem para fazer conosco no Espírito. É muito interessante nós entendermos essa parte de nós que o Senhor separou, que o Senhor criou para a comunhão com Ele. De fato, a nossa alma e a nossa carne, elas não têm nada que agrade ou que interesse ou que possa expressar uma adoração viva e sincera ao nosso Deus. Mas no nosso coração, no nosso espírito, habita o Espírito de Deus e por isso é a fonte, né, de toda a adoração. Por isso, a palavra sempre nos exorta, nos ensina, nos estimula a andar no Espírito e viver no Espírito. Então, isso é muito importante para todos nós que queremos alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Todos nós, né, estamos indo, de alguma maneira, né, à terra prometida, a Canaã do Senhor, a maturidade do Senhor. Então, seguramente, se temos esse objetivo e esse alvo, nós precisamos passar por esta experiência viva, santa e forte no nosso espírito. Provérbios 20, 27. Muito interessante, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Interessante, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E todos nós sabemos e convivemos, né, e usamos uma lâmpada, né? E nós podemos ter lâmpadas, às vezes, apagadas e lâmpadas, às vezes, acesas. Agora, por exemplo, nós temos todas essas que nos ilumina acesa. E a Bíblia diz que o seu Espírito é a lâmpada do Senhor. Quando o Senhor diz em Atos 1:8, né, que Ele derramaria do seu Espírito, né, e nós, então, receberíamos poder. Esse poder representa a energia que vai fazer com que essa lâmpada clareie, né, expresse a sua claridade. Então, nós cremos que, através do Espírito do homem, Deus opera no seu corpo, na sua igreja. Amém? Eu queria então falar aos irmãos um pouquinho sobre o Espírito de Deus. E nós não podemos nos esquecer
do grande advento do Pentecoste. O Pentecoste é para o Senhor tão importante, o Pentecoste é para o propósito de Deus nas nossas vidas tão importante quanto Cristo na cruz. Nós não podemos associar na nossa mente que o Pentecoste é menos importante ou menos valorizado por Deus, pelo Senhor, do que o Cristo na cruz. Na verdade, são duas coisas que se unem, duas coisas que se juntam para dar a todos nós um propósito inteiro que está no coração do Senhor. Então, eu queria também analisar um pouquinho com os irmãos, colocar os nossos olhos em Atos 2, a partir do versículo 1, quando fala da descida do Espírito de Deus a nós, em nós. De fato, Atos 2, 1, ou melhor, Atos 2, de 1 até o versículo 4, então podemos falar até o versículo 13, é extremamente importante para a operação de Cristo nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, queridos irmãos e irmãs, é interessante nós entendermos que aqui está algo extremamente poderoso em Deus e algo que realmente transforma a vida de um homem, a vida da igreja, a vida do corpo, e manifesta, coopera para que o propósito eterno do Senhor, o propósito que está no coração de Deus, se realize, se manifeste. A descida do Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer que, seguramente, os dois grandes adventos que o Senhor gerou, criou, estabeleceu como propósito eterno, como princípio, são a morte de seu Filho na cruz e a descida do Espírito Santo de Deus sobre sua igreja, sobre o seu corpo, sobre cada um de nós. E nós precisamos entender que essas coisas não podem ser vividas, experimentadas, ou analisadas, ou ensinadas de maneira separada, porque elas formam um todo naquilo que Deus quer manifestar na vida da sua igreja, do seu corpo, nesses dias. Amém? E diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou umas sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, nós estamos vendo assim algo extremamente maravilhoso, prometido por o Senhor desde Gênesis, profetizado pelos profetas, anunciado por quase todos os livros da palavra, sobre esse grande momento do Senhor, esse grande dia do Senhor, que era o dia que Deus reconciliaria, Deus colocaria o seu Filho na cruz para retomar, com poder e graça, através do justo, através do santo, novamente o homem para a sua presença. Então nós nunca podemos esquecer esse grande dia do Senhor. E esse grande dia do Senhor, na cruz, ele tem uma expressão muito viva e forte, marcada com o dia da nossa conversão, com o dia do nosso novo nascimento. Nós experimentamos na nossa conversão, na nossa entrega, no nosso reconhecimento que Cristo, é o Senhor absoluto de todas as coisas, e Ele, sendo Deus, foi enviado por Deus a estar conosco, para que nós pudéssemos, então, através da morte dEle, através do sangue dEle, que nos traria a remissão dos nossos pecados, voltássemos novamente a ter vida no Espírito. Então, a partir desse grande dia do Senhor em nossas vidas, o dia do nosso novo nascimento, nós passamos a experimentar uma nova criação dentro de nós.
Antes, como Provérbios diz, tínhamos uma lâmpada apagada. Antes tínhamos uma lâmpada que não funcionava, uma lâmpada que não tinha uma ligação com a energia. Então não podíamos, de alguma maneira, manifestar a vida em Cristo através do nosso espírito. Então foi interrompido desde que a morte de Adão espiritual, foi então interrompido toda a nossa comunicação com Deus. E o Espírito de Deus não podia mais ter comunhão conosco através do nosso espírito, porque a comunicação estava interrompida. De alguma maneira o interruptor estava desligado. Mas agora o Senhor restaura todas as coisas. Cristo vem, se dá, se entrega por nós, derrama o sangue inocente por nós, paga o preço da nossa dívida e então nos faz novamente perdoados, quita todo o nosso débito diante do Senhor. Aquela maldição herdada por Adão agora é destruída. Aquele escrito de dívida que tínhamos com nosso Deus é rasgado. Então nós somos novamente aptos a estar na comunhão com o Senhor. E glorificamos o Senhor por isso. Nós participamos da mesa do Senhor e a mesa fala dessa experiência maravilhosa de nós com Cristo. Posterior a esse tempo, mais ou menos 40 dias, vem então outro grande momento do Senhor, grande advento do Senhor, que é o cumprimento da profecia de Joel, lá do Pentecoste, né? Desde o início ali de Moisés, desde o Levítico, né? Quando o Senhor começa a falar que traria o seu Espírito para estar entre nós, derramaria sobre nós o seu Espírito, e então nós teríamos novamente dentro de nós o Espírito de Deus. Ao invés de termos uma arca, um tabernáculo, né, onde nós tínhamos que sair e ir lá para falar com o Senhor então colocaria a palavra e o Espírito, né, o Filho e o Espírito dentro de nós. Então nós seríamos então um tabernáculo, ou somos, né, esse tabernáculo ambulante. Então temos uma comunhão com o Senhor agora plena em todos os sentidos com o nosso Deus. Então podemos a qualquer momento e a qualquer hora acionar essa lâmpada e então perceber as riquezas e as grandezas que estão em Cristo Jesus através do Espírito renascido, do Espírito iluminado, do Espírito energizado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Isto é muito importante. Quando nós olhamos a morte e o Pentecoste, há um vácuo, há um vazio. Aqueles homens, alguns deles ficaram 40 dias, os 12 apóstolos, com o Senhor, ou melhor, os 12 não, os 11, né? Porque havia um perdido no caminho. Eles ficaram recebendo instruções do Senhor sobre esse tempo que nós vivemos hoje, esse tempo da continuidade de todo o projeto, de todo o propósito do Senhor em nossas vidas. Mas, de alguma maneira, quando nós olhamos para esse vazio, havia uma interrogação. Aqueles homens tinham experimentado algo tão maravilhoso, tão grandioso. Eles tinham foi tirado deles algo tão precioso, né? Ou melhor, algo tão doloroso, que era o peso da morte, o peso da condenação que estava sobre eles, foram arrancados pelo Senhor. Mas agora o Senhor pede que eles fiquem em Jerusalém e aguarde até que do alto eles sejam revestidos do poder. Então, em Atos 2 se cumpre a palavra de Jesus quando ele diz: não vos deixarei órfãos, eu estarei indo para o Senhor, indo para meu Pai, mas vocês vão receber outro Consolador. E ali em João 14 e João 16, o Senhor então nos ministra sobre a obra e o ministério do Espírito Santo de Deus em nós. Então o Senhor profetiza, dá aos discípulos essa palavra e cumpre esta palavra em Atos 2:1. Esse grande advento do Senhor. Eu, particularmente, no entendimento limitado que tenho, eu penso que nós experimentaremos 3 grandes adventos, né? Que é a morte de Jesus na cruz, a descida do Espírito e agora
aguardamos a volta do nosso Deus. 3 grandes dias, 3 grandes momentos maravilhosos aos olhos do Senhor, que vai cumprir todo o desejo do coração do Pai, toda a expectativa do coração de Deus em nos levar à sua presença para uma vida eterna de adoração e gozo na sua presença. Então, de certa forma, já experimentamos 2 grandes, ou já fomos tocados por esses 2 grandes acontecimentos. O primeiro, a morte do nosso Senhor, do nosso Salvador, pelos nossos pecados. E o segundo, a descida do Espírito, que nos trouxe a vida, a expressão, né, plena do gozo da comunhão com Cristo, a descida do Espírito Santo de Deus. Se olharmos para esse grande momento do Senhor em Atos 2, o Pentecoste, nós vamos perceber que Ele trouxe à nossa vida algo muito interessante. Se nós pensarmos que o Senhor não tivesse manifestado em nós, através do seu Espírito, derramado do seu Espírito sobre nós, nós seríamos como aquele vale dos ossos secos, que diz Ezequiel. Seríamos, de alguma maneira, seríamos um corpo, porque Cristo nos resgatou como corpo para a presença do Senhor. Ele nos fez agora membros da sua vida. Nós somos convidados a experimentar o gozo e a graça de nosso Deus. Mas, de alguma maneira, se nós não entendemos o que é o Pentecoste, nós podemos perder muitas coisas daquilo que Deus quer e tem para cada um de nós. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre nós, nós precisamos entender que, assim como a cruz foi um advento único, e nunca mais nós teremos alguém na cruz para remir o homem de seu pecado, nós também precisamos entender que o Pentecoste também é um advento único. E nunca mais o Senhor vai fazer descer o Espírito de Deus sobre o seu povo, porque o Espírito de Deus já está no meio do seu povo. Então, às vezes, na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, no nosso pouco conhecimento acerca do Deus que servimos, nós, às vezes, em muitas reuniões de orações e, às vezes, muitos cânticos, nós clamamos a descida do Espírito Santo de Deus. Mas queremos assim, colocar aos irmãos que precisamos olhar para Atos 2 e entender que ali foi um advento único e ele não se repetirá. Ele não vai acontecer novamente, porque o Espírito já desceu sobre nós. O Espírito já habita em mim, já habita em você. O Espírito de Deus já está vivendo, manifestando, enriquecendo o corpo de Cristo, glorificando, exaltando a pessoa de Cristo na vida de seu corpo. Esse grande advento do Senhor precisa ser valorizado por todos nós, seu corpo, como algo extremamente importante para a obra que Deus tem para a sua igreja nesse tempo e nesse século. Nós precisamos olhar para a igreja do Senhor e entender que a igreja do Senhor, ela está aqui com um propósito definido em Deus, para cumprir. A Bíblia diz que nós receberíamos o Espírito de Deus para que fôssemos testemunhas. Então, o poder de Deus é colocado no nosso coração, o Espírito de Deus é colocado em nossas vidas, para que podermos dar o testemunho de toda a obra, de todo o projeto, de todo o propósito, de toda a essência de Cristo, de toda a vida em Cristo, de toda a vida de Cristo, de toda a palavra de Cristo, é onde nós estivermos para louvor e propósito do nosso Deus e nosso Senhor. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. É de extrema importância nós entendermos isso. Porque se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos hoje sem rumo, sem direção. O Espírito de Deus é o nosso guia. O Espírito de Deus é o nosso mestre. O Espírito de Deus é aquele que exalta e glorifica a pessoa de Cristo em nós. Quando nós olhamos para os irmãos e vemos a riqueza de Cristo e como é rico o corpo de Cristo, nós podemos então ver o ministério do Espírito em operação, porque ele exalta a pessoa do Senhor. O ministério do Espírito Santo de Deus, de alguma maneira, ele é anônimo. Ele não chama para si a atenção, ou não foca, não coloca a luz sobre ele.
mas ele tem como propósito em Deus de colocar a luz sobre Cristo, e isto através de seu corpo. Então, o propósito do Espírito de Deus é glorificar, é manifestar a glória de Cristo em cada um de nós. Então, nós não podemos conceber a ideia ou pensar de maneira diferente sem este grande acontecimento de Atos 2, 1, a descida do Espírito de Deus. É extremamente importante nós entendermos que este acontecimento, ele trouxe mobilidade, ele trouxe dinâmica, ele trouxe graça, ele trouxe vida, ele trouxe poder à igreja do Senhor. Poderíamos ser salvos se tivéssemos a cruz, glória a Deus por isso, mas seguramente não teríamos o testemunho, seguramente não teríamos a glória de Cristo manifestada como corpo em nós, seguramente não teríamos a expressão de um corpo vivo, de um corpo que expressa, que manifesta a glória de Cristo nesses dias e nesse século. Então, jamais podemos pensar na possibilidade de desassociarmos esses dois grandes momentos, profetizados, prometidos pelo Senhor e cumpridos pelo Senhor à vista dos nossos olhos, porque eles relatam algo que completam, que compõem. E agora, quando tivermos o nosso encontro com Deus, então a obra do Senhor será completa e consumada. Então, esses três grandes adventos foram profetizados pelo Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Esses três grandes momentos do Senhor foram anunciados a todos nós, para que esperássemos e aguardássemos esse grande e maravilhoso dia do Senhor. E agora nós temos já Cristo em nós, esperança da glória. Temos o poder do Espírito sobre nós, temos o vigor e a graça do Espírito sobre as nossas vidas. Então nós podemos aguardar com toda a graça, com toda a paciência, esse grande e glorioso dia do Senhor, anunciado em Mateus 24, como diz a palavra do Senhor. Então nós que somos cristãos, nós que amamos o Senhor, nós que somos discípulos do Senhor, nós temos os nossos olhos nesse grande e maravilhoso dia do Senhor, o dia da nossa redenção completa, porque agora temos a salvação no nosso espírito, mas a nossa alma ainda é muito vazia, muito voltada às coisas desse mundo. Agora temos a nossa carne ainda com esta natureza humana, essa natureza de Adão, que tanto nos complica, que tanto nos traz complicações, lutas, e dificuldades diante do Senhor. Mas no cumprimento desse grande dia que aguardamos, então, de fato, a morte será destruída por completo e ela será ausente de nossas vidas por toda a eternidade, porque então seremos glorificados, teremos um corpo de glória, uma mente totalmente transformada para uma adoração em Cristo plena e sincera por todos os séculos dos séculos. Então, irmãos, precisamos entender esses grandes momentos do Senhor em nossa vida. Precisamos olhar para esses momentos e ver o que Deus quer, o que Deus tem para cada um de nós nesses dias. E nós precisamos entender que, através do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós temos autoridade e poder, nós temos uma possibilidade, uma capacidade de, então, cooperarmos com esse grande propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, a palavra diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A luz do Senhor está no Espírito nosso. A graça do Senhor está no nosso espírito renovado, no nosso espírito restaurado pela presença de Cristo em nossos corações. Então, o que fazer diante dessa realidade? Nós falamos tanto da santificação, nós temos tantas necessidades de alcançar a maturidade do Senhor, nós temos tantos desejos, nós nos envolvemos em tantas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nas lutas, nas lidas, desses dias. Então, o que fazer diante desse grande desafio?
Nós, então, irmãos, precisamos colocar os nossos olhos no nosso coração, no nosso espírito. O nosso espírito merece, nesses dias, uma atenção muito especial, para que possamos cuidar dele, como nós cuidamos de nosso corpo físico. Nós vemos aqui uma plateia bonita, bem vestida, ornada, né? Nós somos muito cuidadosos com o nosso corpo físico, né? Ele é muito importante para nós, e deve ser muito importante para nós. Nós vamos periodicamente a um salão, né, para dar um ajuste no cabelo, fazer uma maquiagem, no caso das mulheres, né? Visitamos algumas lojas que vendem roupas que nos agradam. Então, nós temos uma especial atenção de como cuidar do nosso corpo físico. A nossa mente, nós, de alguma maneira, também a alimentamos. Nós gostamos de boas músicas, boas ideias, boas conversas, um bate-papo interessante, não é isso? Gostamos do cinema, gostamos da literatura, tantas outras coisas que enriquecem a nossa mente, né? A nossa alma, com as coisas desse mundo. Muito importante também. Mas, irmãos, nada é mais importante do que nós cuidar bem do nosso espírito. Esse cuidar é muito interessante, porque o nosso espírito, de fato, ele está pronto. Quando a palavra diz que aquele que é nascido de Deus não peca, não está se referindo a mim, Marcos, na alma e no corpo, mas ela está dizendo que o homem espiritual que habita dentro de mim, que habita o Espírito de Deus, ele não peca. Porque, de fato, o nosso espírito está pronto. Nós não temos, no nosso espírito, mácula nenhuma. O problema do pecado no nosso espírito já foi resolvido por definitivo. Nós já temos a santidade no nosso espírito. Então, nós já somos santos. Por isso, nós podemos falar aos santos, né? Somos santos. Paulo pode escrever a carta de Efésios dizendo aos santos, né, que estão em Éfeso. Porque, de fato, nós fomos santificados pela presença do Espírito em nós. Agora, existe um grande desafio, a mim e a você. Existe um grande desafio para que possamos alcançar. Nós precisamos fazer com que toda essa riqueza do nosso espírito, toda essa glória, toda essa excelência que está no nosso coração, no nosso espírito, faça rico também a nossa alma, a nossa mente. Para que possamos, de alguma maneira, através dessa riqueza de Cristo na nossa mente, na nossa alma, ter também um corpo santificado ao Senhor, um corpo devotado a Cristo, guardado, né, a Cristo, um corpo bem cuidado pelo Senhor. Então, a obra que Deus tem no seu corpo hoje, ela se refere a essa grande necessidade. Nós fazermos com que nós tenhamos uma santificação plena. No nosso espírito já temos, na nossa alma precisamos alcançar, e para que isso reflita também no nosso corpo físico. E nós então olhamos para a palavra e estamos vendo assim Deus destacar em vários pontos da Bíblia que alguns homens, em alguns momentos, eles foram cheios do Espírito de Deus. Eles foram cheios da presença do Senhor. Né? O Telim disse ontem, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Né? Citou também o texto de Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Irmãos, então nós precisamos agora, dada essa dádiva que recebemos do Senhor, de sermos redimidos pelo Senhor e cheios do Espírito de Deus, agora nós precisamos fazer com que a glória que está dentro de nós, a grandeza, a riqueza de Cristo em nós, possa ser expressa de maneira corporativa através da igreja. Quando nós olhamos para cada um de nós, no nosso relacionamento de dia a dia, estamos vendo que ainda falta muita coisa em todos nós.
De fato, né, nós não somos perfeitos. De fato, nós não conseguimos ter uma vida santa, diante do Senhor, nesse corpo mortal. Então, podemos declarar que nós não somos perfeitos. Nós temos muita dificuldade. Nós precisamos muito da graça do Senhor. E, de alguma maneira, sempre vamos precisar. Mas a palavra do Senhor fala em Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí vai dando ali toda a caminhada do homem de Deus. A nossa carreira espiritual é assim, irmãos. Nós nascemos e entramos num caminho, e esse caminho é uma longa caminhada. Então, nós temos como alvo a maturidade. Nós temos como alvo, né, para que Cristo seja formado em nós. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós estamos vendo que há um desejo no coração de Deus que eu e você possamos ir à maturidade, possamos ir à posição de homens amadurecidos, amadurecidos pela palavra do Senhor, amadurecidos pela vida no Espírito, amadurecidos pela comunhão, pelo testemunho com o corpo de Cristo. Então, o Senhor tem nos chamado nesses dias a ir à sua presença, para que alcancemos a maturidade em Cristo Jesus. E esse tem que ser o nosso primeiro e mais importante desafio diante do Senhor. Irmãos, já está mais do que provado que nós não temos nada em nós que possa agradar o Senhor. Já está mais do que provado que nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Então não adianta nós ficarmos querendo, através desta mente, através desse corpo, fazer algo, oferecer algo ao Senhor. Não, nós não vamos conseguir. A Bíblia fala lá em João, quando diz sobre a adoração, e eu creio que a igreja precisa aprender muito isso, que os verdadeiros adoradores do Senhor, eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Eu entendo essa palavra, talvez possa estar um pouco equivocado, que nós adoramos o Senhor no nosso espírito. E quando se refere à verdade, a única fonte de adoração que agrada e que toca o Senhor é a palavra de Deus. Como temos uma necessidade de conhecer, de experimentar desta riqueza da palavra do Senhor. Quando nós falamos que nós precisamos amadurecer, esse amadurecimento vem pela palavra do Senhor. A Bíblia diz um versículo tão interessante em João 6, me parece 56, diz assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E ali está falando de Cristo. Na realidade, o nosso espírito, ele tem anseios, ele precisa ser alimentado pela palavra do Senhor. Nós precisamos, então, nesses dias, debruçar diante dessa palavra tão maravilhosa do Senhor e buscar, diante de Deus, alcançar um coração sábio, um coração ensinado pela palavra de Cristo. É uma grande necessidade da igreja do Senhor. É um grande desafio para cada um de nós nesses dias, ter esta posição diante do Senhor. Como falei antes, nós temos tanta preocupação com o nosso físico, com a nossa mente. Nós cuidamos muito bem. Eu acho que nós não precisamos aconselhar na nossa relação de conselheiros aos irmãos, de aconselhar os irmãos para cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente, porque eles já fazem isso com muita excelência. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos seres espirituais. Nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente, nós somos espírito. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no nosso espírito, no nosso coração. Então nós temos um grande desafio diante do Senhor. O Senhor nos chama a andar no Espírito. Gálatas 5:16. É muito interessante, porque nós parecemos que, por pirraça, nós entendemos a palavra toda errada, né? A gente parece que a gente quer fazer o contrário. O Senhor diz para nós em Gálatas 5:16, anda no Espírito e você não satisfará os desejos da carne. Mas nós insistimos em andar na carne e tentamos, de alguma maneira, agradar o Senhor. Não é engraçado isso? É muito engraçado isso. Em Gênesis, o Senhor diz a Abraão, Abraão, anda na minha presença e você será perfeito. Mas nós insistimos
Nós precisamos ser perfeitos para andar na presença do Senhor. Parece que há algo dentro de nós que concorre contra a palavra do Senhor. Parece que nós queremos fazer pela nossa força, pelo nosso braço, porque nós queremos o mérito do resultado. O Senhor fala assim em João 15. A gente acha que o Senhor queria fazer média conosco, né? Ou querer impor o seu governo sobre nós. Sem mim nada podeis fazer. Mas nós insistimos constantemente em fazer tantas coisas para o Senhor. Nós queremos, né, com a nossa mão humana, com a nossa mente e com a nossa inteligência, agradar o Senhor. Irmãos, vamos morrer, vamos contrair enfermidades, vamos ficar extremamente ansiosos, vamos perder os cabelos, se nós ficarmos insistindo nessa posição. Mas o Senhor nos dá o caminho, e Ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, da qual prescruta o mais íntimo do seu corpo. Nós precisamos entender que é mais ou menos assim. Nós precisamos esquecer as nossas dificuldades, a nossa incapacidade de conseguir. Nós precisamos esquecer, deixar de lado essas coisas, mas nós precisamos colocar os olhos no Senhor, para que Deus possa operar através de nós a sua vontade e o seu propósito. Irmãos, nós nunca podemos esquecer que quando o Espírito de Deus desceu, ele desceu, é muito interessante isso, não é o nosso foco principal, mas Cristo subiu e está à destra do Pai, e o Espírito desceu e está entre nós. Então essa é a realidade hoje da divindade. O Pai está no seu trono, o Filho à destra dele, intercedendo por nós, e o Espírito de Deus, aqui nessa terra, no corpo de Cristo, para uma obra maravilhosa, para santificar o seu corpo, para glorificar Cristo no corpo, e para uma coisa muito importante, para preparar, para adornar o corpo como noiva perfeita aos olhos do Filho. Então, este é o ministério do Espírito Santo. Então, a santificação não é resultado do meu sacrifício. A santificação não é algo que eu vou alcançar pelo meu esforço físico. Por isso, nós ouvimos lá o Dag falando que tem que soltar a panela. Né? Quem quiser ganhar a sua vida vai perder ela. Você quer viver a vida nesse mundo? Você vai perder a vida em Cristo. Não se consegue um equilíbrio, você não consegue ser esse malabarista tão perfeito que consegue harmonizar uma vida plena no mundo e uma vida plena em Cristo. Não. É uma escolha que precisamos fazer. Ou estamos em Cristo, agradando a Cristo, ou então estamos agradando a nós e automaticamente estamos no mundo. Mas nós precisamos entender claramente essas coisas. Então, a santificação, queridos, não é responsabilidade minha nem sua. Esta é uma obra do Espírito de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas o Espírito está aqui para lavar a igreja pela palavra, para santificar a igreja do Senhor, para preparar a igreja do Senhor como noiva, apta, pronta a desposar o noivo, que é Cristo, que nós aguardamos esse encontro triunfal, maravilhoso, né? Experimentar a grandeza e a glória desse momento. Mas nós precisamos entender que não está nas mãos nossa, não é de nossa competência, de nossa capacidade. A única coisa que o Senhor pede a mim e a você é que você faça como Ruth, deite aos pés de Boaz. É a única exigência que o Senhor faz a mim e a você. Deus não quer mais nada. O Senhor, quando a gente olha para aquele texto de Marta, de Maria, recebendo Jesus em sua casa, ele fala, né, claramente, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos meus pés. Ela escolheu ouvir os meus conselhos, os meus ensinamentos. Não que Marta estava fazendo alguma coisa errada, não. Ela também estava fazendo algo que agradaria. Mas, irmãos, a presença de Deus é tão gloriosa, a presença de Cristo é tão majestosa, que quando nós estamos diante dessa presença,
nós não temos tempo para pensar em mais nada. Nada chama a nossa atenção, nada tira o nosso foco da pessoa dele. E eu acho que isso é que estava algo um pouco distorcido ou desajustado no coração de Marta. Mas o Senhor tem nos chamado a estar aos seus pés. O Senhor tem nos chamado a estar na sua presença. Nós temos assim um ensino tão maravilhoso do Senhor, que fala lá em Mateus, quando diz do quarto de oração. É um mimo do Senhor assim para mim e para você, né? O Senhor nos quer em secreto. O Senhor nos quer na privacidade. O Senhor nos quer na comunhão plena, né? Quando você está no meio de muita gente, você nunca tem uma comunhão plena, né? Você nunca fala de coisas profundas, né? Você fala, você cita, tal, etc. Mas quando você está com seu amigo sentado e falando das coisas da vida, você consegue ser intenso e profundo naquilo que você quer. O Senhor tem nos chamado à sua presença. O Senhor tem nos chamado aos seus pés, para que possamos ouvir os seus ensinamentos. É muito interessante, irmãos, nós aprendermos com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa, como nós. Ele, lógico, uma pessoa divina, mas também é uma pessoa. É um ser divino, celestial. Nós não, somos humanos. Mas o nosso coração já não é humano mais. Então podemos ter uma intensa comunhão com Ele através do nosso Espírito. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 14, a palavra diz que o que ora em línguas, ora de fato. Não é isso? Há uma comunicação entre o meu espírito e o Espírito de Deus. É uma linha direta. Direto ali à sala do Espírito, à sala do trono do Espírito, vamos dizer assim. Então nós precisamos, irmãos, ir a essa comunhão. Nós precisamos usar esses elementos, esses artifícios, esses caminhos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E de alguma maneira nós precisamos voltar o nosso coração para essa pessoa tão maravilhosa. É muito interessante, eu fico analisando a minha vida. A Bíblia, lá em João, quando Jesus fala do Espírito, ele fala que Jesus estaria para sempre conosco. Não, o Espírito. Isso quer dizer que o Espírito está comigo 24 horas por dia. O Senhor não mente. E se Ele falou que Ele estará sempre convosco, é porque Ele está sempre conosco. Agora, nós conhecemos tão pouco do Espírito de Deus. Talvez, se colocarmos uma música aqui, e tocarmos uma música do Michel Teló, todos nós, Michel Teló, essa voz é do Michel Teló, né? Nós estamos familiarizados com a voz, né? Vamos espiritualizar, se colocarmos o Asaf, o Daniel, né? Identificaríamos pela voz imediatamente aquela pessoa que está entoando aquela canção. Por que então temos tanta dificuldade de discernir, de perceber, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Eu creio que alguma coisa deve estar errada comigo, porque eu tenho essa dificuldade. Por que gera tanta dúvida no nosso coração quando o Espírito fala conosco? Nós entramos em parafuso. Eu acho, irmãos, precisamos pensar sobre isso. Precisamos refletir sobre isso. Porque o Espírito de Deus é uma pessoa. Irmãos, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, isso é um fato. De fato, não vamos chegar à perfeição, não chegaremos à maturidade, não chegaremos a ser, né, uma igreja gloriosa, sem a comunhão e a intimidade com o Espírito de Deus. Mas estamos, às vezes, equivocados no nosso pensamento, que podemos fazer isso. Nós achamos que nós podemos adorar o Senhor com a nossa mente e com o nosso corpo. Irmãos, não. O corpo e a mente, a alma, eles não têm nada que possa agradar ao nosso Deus. Mas nosso espírito tem. Porque o nosso espírito tem o Filho de Deus habitando dentro dele. Lá em João diz que viremos para ele e faremos
nele morada. Lá está no plural. Ali está dizendo que a Trindade está dentro de mim, por esse versículo. Essa pessoa que amamos, que tanto queremos agradar, ela habita no meu coração. Eu creio, então, que nós precisamos, nesses dias, voltar o nosso coração mais para essa pessoa maravilhosa do Espírito de Deus, que tem uma tarefa. Ele tem esta tarefa. Esta tarefa não é de Jesus, esta tarefa não é de Deus. Essa tarefa, muito menos, é dos pastores. A gente acha que os homens podem tocar no nosso coração. Irmãos, só o Espírito de Deus toca no mais profundo nosso. Só o Espírito de Deus. O corpo de Cristo pode ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus, mas não tem esse poder. A única pessoa que toca o seu íntimo, a única pessoa que fala e que ensina e que mostra todas as coisas, tudo relativo a Deus e ao propósito de Deus na sua vida, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu creio, então, irmãos, que precisamos ser mais atentos a esta grande realidade que Deus estabeleceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo de Deus. Eu acho que deve entristecer tanto o coração do Espírito, quando a gente vai para o quarto de oração: Espírito, desce sobre mim, Espírito, manifesta o seu poder sobre minha vida, né? Ele está ali dentro de nós, não entendo nada, eu estou aqui o tempo todo, eu só quero uma chancezinha para mim glorificar Cristo na vida dele. É só Ele me dar essa chance, é só Ele aquietar o coração dele na minha presença, nas minhas mãos, e eu vou fazer todas essas coisas. Então, irmãos, eu creio que nós precisamos refletir como igreja do Senhor, nesses dias, sobre a nossa posição diante do Senhor. A igreja, queridos, ela não é algo solitário, distante de Deus. A igreja é algo que faz parte da intimidade do Senhor. Tanto é que o Espírito de Deus desceu sobre a igreja e fez da igreja, daqueles 120 homens, ele fez um corpo. Antes, 120 irmãos. A partir daí, um corpo sobre a terra. Antes, homens medrosos e covardes. A partir daí, homens cheios do Espírito, com vida e testemunho e sinais do poder do Espírito de Deus. Então, aquele momento demarcou algo tão precioso na vida da humanidade, porque já não era mais a arca, né? Não precisava mais do templo de Salomão, não precisava mais, agora o Espírito, de fato, estava entre nós. Ele não visitava o seu povo, agora ele fixou residência permanente no nosso meio. Então, nós precisamos atentar para isso. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra em Romanos. Hoje, ouvindo a nossa preciosa irmã que estava falando sobre identidade, ela citou muito esse texto de Romanos 8. Eu quero que você coloque os olhos nessa parte da palavra que vai, creio que vai mostrar para você a importância, né, de ir aos pés do Senhor. Diz assim, Romanos 8, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vocês entendem, queridos, que esse versículo dá uma autoridade, né? Essa palavra dá uma autoridade ao Espírito para matar a nossa carne? Pelo Espírito eu consigo neutralizar a minha carne. Agora, por mim mesmo, não, nunca. Então é muito interessante esse texto. Então, se eu quero vencer uma luta, né? Se eu estou vendo algo na minha carne que está desagradando e que está me impedindo, às vezes, de expressar Cristo de maneira mais forte, mais evidente, eu preciso, então, começar essa obra, essa batalha, através do Espírito e não da carne. Agora, o versículo 14.
Guarda esse versículo, se eu fosse você, eu grifaria ele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na realidade, eu estava até conversando com o Telim, né? O Telim entende mais de grego que eu. Eu não tenho muita desenvoltura nessa área. Mas esse versículo, algumas traduções, talvez você até tenha aí, está dizendo assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. O filho imaturo, a criança, ela é guiada pelos seus ímpetos, pelos seus desejos e pela sua vontade. Uma criança, é muito comum você ver ela fazendo uma birra porque ela quer um bico. Você vê ela dando um piti porque ela quer o carrinho, né? Homens, às vezes, têm que sair de casa porque o bico daquela criança perdeu e ela não dorme sem aquele bico. Então, é melhor ele comprar o bico, porque senão ninguém dorme naquela casa. Não é isso? Esta é o nosso estado quando ainda somos crianças em Cristo. Como ainda não experimentamos a maturidade do Senhor. Mas a Bíblia fala nesse texto que os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, e o original diz, filhos maduros de Deus. Então, ao alcançar a maturidade, alcançar o crescimento espiritual, ele está diretamente condicionado ou ligado à direção do Espírito em nós. É muito interessante que quando você olha para a sua Bíblia, você vê que alguns textos têm o Espírito com E maiúsculo e alguns textos com o Espírito com E minúsculo, né? Na realidade, eu estava vendo um artigo de um irmão falando, explicando sobre isso, porque alguns lugares não se refere ao Espírito de Deus, mas ao Espírito do homem. E alguns lugares se refere ao Espírito de Deus. Então, tal. Mas dentro da escrita da Bíblia, parece que quando eles escreveram a palavra, as pessoas que escreveram, eles escreveram tudo sem destacar onde se refere ao Espírito Santo e onde se refere ao Espírito de Deus. Eu creio particularmente que quando se trata de ser guiado pelo Espírito, está falando do nosso Espírito, do meu Espírito, do seu Espírito. Gálatas 5, quando diz que há uma luta, né, entre que a carne e o Espírito, elas são inimigas, elas travam uma guerra, ali está com o Espírito se referindo ao Espírito Santo, com E maiúsculo. Mas eu entendo que aquele texto se refere ao meu espírito. O meu espírito trava uma guerra com a minha carne, para ter domínio de território. Vocês entendem isso? Na realidade, essa guerra, ela se trava na minha mente, na minha alma. O campo de batalha é a minha mente, a minha alma. Então fica o meu espírito querendo influenciar a minha mente para coordenar todas as minhas atitudes e ações para as coisas de Deus, e a minha carne fica na minha mente, querendo influenciar a minha mente a coordenar todas as ações, todas as atitudes para as coisas que agradam a carne. O espírito meu que habita o Espírito de Deus quer agradar a Deus. A minha carne quer agradar a si mesmo, aquela natureza carnal. E esta batalha, ela se trava na minha mente. Quem vence, domina o território. Se eu sou um homem que sempre decido se a minha carne é mais forte, a voz da minha carne é mais forte na minha alma do que a voz do Espírito, automaticamente eu serei um homem carnal. Se o meu espírito vence e a minha alma decide pelas coisas espirituais, automaticamente eu darei o testemunho do Espírito e serei um homem espiritual. Às vezes a gente fica assim um pouco, às vezes andamos no Espírito, às vezes andamos na carne, temos essa inconstância. Mas chegar à maturidade é traçar um alvo para uma vida, um crescimento retilíneo, né? De cada dia alcançar mais e mais e mais. É muito simples, né? Existe aí a história dos 2 cachorros, né? Você tem 2 pitbull em casa. Todo dia você pega o preto e o branco, né? Todo dia você pega 3 folhas de alface e dá para o preto. E todo dia você pega 1 quilo de picanha lá e dá para
para o branco. Qual vai ser mais forte? Qual vencerá quando eles tiverem um embate? Se você alimenta a sua carne, você será forte na carne. E você perderá sempre espiritualmente. Mas se você alimenta o seu espírito, você vai ser forte no espírito. Então, quais dos dois cães representa o espírito nas nossas vidas? Será que é o preto que nós damos alface? Ou será que é o branco que nós damos 1 quilo de picanha? Por isso, irmãos, a devoção na vida de um discípulo, na vida de um cristão, é extremamente importante. Quando o Senhor fala do quarto de oração, Ele está falando de algo devocional. Você precisa priorizar tempos de reflexão. Você precisa pensar a sua vida em Deus no quarto de oração. Você precisa refletir todos os dias sobre como é que está a sua vida em Deus. Isso é de extrema importância. Você precisa falar com o homem interior do seu coração todos os dias, para você ter uma clareza do caminho que você vai decidir trilhar naquele dia. Então, a devoção, ela é algo muito importante. Hoje eu estava falando com o Marcelo, ele estava falando sobre abnegação, me parece, né? Abnegar-se, né? Irmãos, tudo é muito importante, tudo é muito importante, mas estar aos pés do Senhor é essencial para uma vida próspera em Cristo, para uma vida saudável, vitoriosa, né, em Cristo, para estar indo a passos largos, né, guiados pelo Espírito, a uma posição de maturidade na casa do Senhor. Nós precisamos, de alguma maneira, irmãos, aprender essas coisas. Nós precisamos entender que há dentro de nós algo que liga Cristo dentro de nós. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, da qual ela esquadrinha o mais íntimo da sua carne. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que, através de uma vida espiritual, uma vida intensa em Cristo, no meu espírito, eu possa neutralizar todos os efeitos, né? Todos os desejos da minha carne. Nós precisamos entender. E se você ficar atento, né? Hoje tivemos também um ensino sobre santidade, né? Um dos fóruns aí foi santidade, né? E eu estava analisando há uns anos atrás sobre a questão da santidade. A santidade, irmãos, ela não é algo, como falamos, que nós temos controle dela. Nós não conseguimos produzir, nos santificar. Nós não conseguimos. Mas nós podemos andar no Espírito. E andar no Espírito é estar indo rumo à santificação. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra com os irmãos, porque nós entendemos nesses dias, Deus tem aberto os olhos da igreja, nós teremos agora momentos difíceis, né? Teremos um grande avivamento na igreja do Senhor, nós estamos prestes a ver com os nossos olhos um grande avivamento, uma manifestação gloriosa do Senhor no meio do seu povo. Isso será maravilhoso para todos nós, né? Abacuque diz, né, no seu livro: Senhor, aviva a tua obra ao Senhor. Então, esse é o momento, né, que Deus quer manifestar esse avivamento. Eu creio que Deus vai manifestar em breve essa glória. Deus vai trazer coisas maravilhosas. Mas nós entendemos também que sempre quando Deus começa a lavar o seu corpo, tratar e corrigir o seu povo, Ele faz isso através também de sofrimentos. Então as coisas não serão fáceis para a nossa alma e para a nossa carne, mas o nosso espírito vai se deleitar em Deus, porque Ele deseja esse avivamento. Então, assim, nós precisamos nos preparar, né? Eu creio assim, o Senhor falou comigo quando eu cheguei nesse encontro, e eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, sobre os encargos do Senhor, né? Eu estava esses dias olhando em Atos 6, quando Deus então precisa levantar alguns diáconos com alguns encargos,
E uma das qualificações daqueles 7 homens que foram levantados pela igreja era que todos eram cheios do Espírito de Deus. Todos eram cheios do Senhor. Todos tinham uma lâmpada brilhando no seu coração. E eu creio, irmãos, que nós vivemos em dias que precisamos ter homens que se dediquem à palavra e à oração. Não como comum é essa posição ao corpo, mas homens que se afadiguem, se lancem, homens que saiam dessa vida, né, que nós estamos envolvidos e se dispõem a estar horas e horas aos pés do Senhor. Mas alguma coisa tem impedido isso de acontecer. Há uma centralização de atividades em alguns homens. E o corpo de Cristo ele está manco, ele está, de alguma maneira, deficiente, porque as pessoas não querem tomar o encargo do Senhor. Hoje o Evaldo falou isso conosco, e foi, como também disse, uma palavra de exortação. Deve ser uma palavra que toque o nosso coração, porque a responsabilidade da edificação da igreja é de todo o corpo. Você não está na igreja do Senhor, você não foi colocado na igreja do Senhor para ser um espectador. Você é um protagonista. Você é um agente do Espírito de Deus. E você precisa olhar para o seu lado, para onde você está, e perceber quais são as necessidades do serviço na casa de Deus. Porque nós, nesses dias, precisamos nos levantar como servos na casa do Senhor. Nós precisamos cuidar da igreja do Senhor. E eu não, se vocês me conhecessem um pouquinho mais, para mim, as reuniões grandes têm muito pouca importância. Eu creio na igreja a partir de 2 pessoas. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali o Senhor está manifestando a sua graça e a glória. Eu creio na igreja a partir desse princípio. Eu creio na igreja dentro da minha casa. Eu creio na igreja, eu, minha esposa e minhas filhas, compartilhando, e nós fazemos isso graças a Deus. E sou muito enriquecido na minha casa, porque tenho recebido muito das minhas filhas e de minha esposa a graça de Cristo. Eu creio na igreja que está dentro da minha casa. Eu creio na igreja que prega o Evangelho a partir da minha casa, que ora a partir da minha casa. Eu creio nessa igreja. E pode ser que Deus nos permita levar tudo isso que temos, a partir do quarto de oração até a reunião geral. Eu creio que quando estou numa reunião, eu estou ali para fomentar, enriquecer, alimentar, com a graça de Cristo em minha vida, os outros irmãos. E tenho a mesma expectativa dos meus irmãos. Então é esse o tempo da igreja, irmãos. Nós não podemos ser mais meninos na casa do Senhor. Nós precisamos tomar o encargo do Senhor. Você precisa perceber a necessidade da casa de Deus. Você precisa ver que às vezes tem por exemplo, se nós estamos dentro de um lugar, no nosso escritório, na nossa casa, e a gente vê de repente um papel no chão, você toma e joga no lixo. Nós precisamos estar apercebidos sobre as coisas do Senhor. Nós entendemos claramente o que a Bíblia diz em Mateus 23, depois os irmãos olhem lá. Irmãos, não há maior nem menor na casa do Senhor. A igreja do Senhor não tem dono. Eu estou diante dos irmãos, como irmão em Cristo. Jamais quero ser autoridade sobre a vida de ninguém aqui. Jamais quero ser autoridade sobre a igreja em Belo Horizonte. Jamais. Porque eu entendo que a igreja só tem um pastor. E esse pastor é Cristo. Agora, entendo também que se eu me colocar aos pés do Senhor, o Senhor pode me levantar como aquele que vai ser o braço do Senhor na vida dos irmãos e da igreja. Como instrumento do Senhor para lavar, para limpar, para ajudar, para cooperar no propósito do Senhor. Irmãos, nós precisamos ir à maturidade. Nós precisamos nos colocar como respostas àquelas necessidades que nós estamos vendo na nossa comunhão, na nossa vida de corpo, na nossa vida de igreja, no nome de Jesus. Não interessa quantos anos você tem. Não interessa. Não interessa. Nós precisamos entender essa realidade espiritual. O Espírito de Deus desceu sobre nós. É muito importante a igreja entender o Pentecoste. É muito importante a igreja entender a obra do Espírito nesses dias em nossas vidas, para que possamos ser adestrados, ensinados por Ele
para a obra do Senhor, para o ministério do Senhor, no nome de Jesus. Dentro de um conceito natural, humano, nós sempre achamos que o homem útil, né, o servo apto, é aquele que tem uma fachada muito boa, é aquele que tem uma boa dicção, tem uma boa presença, se veste muito bem, consegue... Não, esse homem é inútil diante do Senhor. Amados, qualquer pessoa na igreja do Senhor, cheia do Espírito de Deus, é um homem hábil na mão do Espírito de Deus. A única qualificação para alguém poder socorrer, servir, fomentar, né, o rebanho de Cristo, fortalecer, pastorear o rebanho de Cristo é estar cheio do Senhor. Esta é a única condição para um homem ser usado pelo Senhor. Se você, meu irmão, está fazendo a obra do Senhor, mas você não é um homem cheio da palavra, não é um homem cheio de Cristo, você está trabalhando com madeira, palha e feno. Mas se você quiser agradar o Senhor, vá para a intimidade com o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus glorificar Cristo na sua vida. Deixa Cristo crescer no seu coração. Deixa a palavra de Cristo fortalecer esse homem espiritual que está dentro de você. Encha-se do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta vida não tem nada que nos agrada. Todas as coisas desse mundo são fúteis e sem sentido. A marca que você veste, né? O sonho de ser o melhor na faculdade, tudo isso é mundo. Tudo isso não tem Cristo. Deus pode te levar a todas essas coisas pelo caminho do Espírito. Mas quando você busca e deseja essas coisas, você está caminhando com mãos dadas com o mundo. Você está tendo uma vida de mãos dadas com a carne. O nosso coração, nós cantamos aqui, tomara o Senhor que fosse verdadeira todos esses cânticos nossos. Eu sonho com um dia que a igreja, quando chegar para um lugar de adorar o Senhor com cânticos, né, de cantar ao Senhor, ela estivesse prostrada, quebrantada, contrita, por perceber a glória excelsa, daquele que adoramos. É impossível um homem ver a glória de Cristo e se ficar de pé. É impossível alguém ver o poder de Deus, a grandeza do Senhor e achar que tem poder sobre sua vida. Essas atitudes revelam o quão distante nós estamos de uma vida no Espírito. Essas atitudes no nosso coração, esse desejo no nosso coração mostra o quanto carecemos de voltar os nossos corações para o Senhor, de voltar os nossos olhos ao Senhor, voltarmos os nossos olhos à palavra do Senhor, para que o Senhor possa usar as nossas vidas. Amém, amados? Nós precisamos mudar esse quadro. E o caminho é andar no Espírito. O caminho é conhecer o Espírito de Deus, é ter intimidade com o Senhor, através do Espírito Santo do Senhor. Somos jovens. Minha filha hoje disse que recebeu de alguém algo tão precioso. O mundo não é digno. O mundo não merece você. O mundo não é digno de ter você lá. Só existe um que é digno. Só Cristo é digno. Só o Senhor merece o seu tempo. Merece a sua sujeição, o seu amor. Só Ele é digno. Por isso, quando lemos Apocalipse, não há outros cânticos senão cantar que santo, 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 digno, digno, digno é o Senhor. Não vamos perder a nossa vida. Não vamos perder nosso tempo. Vamos colocar o nosso coração no Senhor. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor graça, né? Para que Deus possa nos dar esse coração de fazer essa coisa tão básica e simples, ir à presença dEle, né? Ir ao quarto de oração. Só isso. Só isso. Abraão, um homem de um ministério tão relevante, um
um dos patriarcas, um dos pais da igreja, né, vamos dizer assim. A única coisa que Deus exigiu dele: Abraão, fica perto de mim, anda comigo. Tão simples. É o que Deus pede a você, é o que Deus pede a mim. Deus só nos quer perto dele. Ele é um pai amoroso e quer que seus filhos andem perto dele. O resto, esqueça. Esqueça. O que está errado na sua vida, esqueça. Porque a partir do momento que você andar perto do Senhor e voltar o seu coração ao Senhor, todas as coisas vão convergir a Ele e vão ser tocadas por Ele, santificadas por Ele. Então seremos, de fato, homens amadurecidos na presença do Senhor. Amém. Senhor, somos tão gratos a Ti pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, pelo derramado, Senhor, em nossos corações, pela palavra do Senhor, que nos orienta e nos ensina, e que alimenta o nosso espírito, que enche o nosso espírito de alegria, de gozo no Espírito Santo. Somos muito gratos a Ti. Somos muito gratos a Ti, porque o Senhor é tudo em todos. O Senhor é o autor e o consumador da fé. É o Senhor que dá e é o Senhor que consuma ela. Nós não precisamos fazer nada. O Senhor é tudo em nós. Pai Santo, dá-nos esse coração, Senhor, de inclinar os nossos olhos ao Senhor, de voltar o nosso coração a Ti, de buscar conhecer e experimentar mais de Ti, cada dia, cada momento. Senhor, estamos tão envolvidos com tantas coisas desse mundo nos fascinam, tantas coisas nesse mundo tira, Senhor, os nossos olhos de Ti e atrai para essas coisas. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a simplesmente andar na Tua presença, a buscar a Tua face, ir ao quarto de oração e realmente sermos iluminados pelo Teu Espírito em nosso coração, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.